Olá, adoro essa aula, sistema endócrino. O que faz o sistema endócrino? Ele é formado por glândulas endócrinas. O que faz uma glândula endócrina, né? A glândula endócrina, ela vai produzir e secretar hormônios na circulação, tá? O nome endo quer dizer que a secreção vai direto na circulação, né? Indo dentro. Se não fosse uma glândula endócrina, seria uma glândula exócrina, como as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas salivares, as glândulas mucosas também no nosso trato digestório, respiratório, tá? Que jogam a secreção para fora do revestimento, né? Essas aí são as glândulas exócrinas, tá bom? Hoje nós vamos falar das glândulas endócrinas. Beleza? O hormônio ele vai fazer o quê? Ele vai atuar em células específicas, células que têm aqueles receptores, né, para esses hormônios, e eles vão controlar, eles vão estimular o metabolismo celular, o funcionamento das células. Certinho? Como que acontece o controle do sistema endócrino? Tem um Ezinho aqui a mais, né? Não é feedback, é feedback. Isso aqui não existe. Tá bom? Esqueci de arrumar. Tá ficando louca. Tanta coisa que faço. Certo? Feedback ou retroalimentação. Como é que funciona? Um hormônio vai regular o outro. Por exemplo, aqui nós temos a glândula representada em amarelo, chamada hipófise. E aqui é uma outra região chamada hipotálamo. Certo? Só vamos usar como exemplo aqui, ó, esta relação entre hipófise e a glândula localizada aqui chamada tireoide, tá? O que vai acontecer? Os hormônios da tireoide são T3 e T4. O que esses hormônios fazem? O que esses hormônios fazem? Eles estimulam o metabolismo energético. Eles atuam nas células, né? Estimulando as reações químicas para a liberação de energia. Tudo bem? Como é que funciona isso daqui? Vamos entender. A hipófise produz esse hormônio chamado TSH, que atua na tireoide. Olha de onde veio o hormônio, da hipófise, né? Se você passar uma linha imaginária aqui, outra linha imaginária aqui, mais ou menos, onde as duas se cruzam, tem essa glândulazinha aqui chamada hipófise. Beleza? Então, vai produzir o TSH, que atua na tireoide para a produção de hormônios T3 e T4. Se a concentração de hormônios T3 e T4 aumentar, a concentração de T3 e T4 aumentar no sangue, o que vai acontecer? Vai acontecer uma redução da produção do TSH. O aumento dos hormônios da tireoide inibem a liberação de TSH. Beleza? E se por um acaso a concentração de hormônios T3 e T4 diminuir, aí sim, na falta do hormônio, a hipófise aumenta a produção de TSH. Né? Então é assim, um hormônio acaba regulando o outro. Beleza? Tudo bem? Então, o aumento do T3 e do T4 inibe a produção de TSH. E o contrário, a redução no T3 e T4 aumenta a produção de TSH. Tudo bem? Então, essa aqui é a hipófise, essa posição da hipófise, né? E ela é formada por duas partes principais. A parte voltada para frente aqui da cabeça, né? A hipófise anterior, e a parte de trás é a hipófise posterior, voltada para a parte de trás. A hipófise posterior, ela vai secretar hormônios que foram produzidos no hipotálamo, tá?
O lobo posterior não vai produzir hormônio, só vai secretar, ou seja, só vai lançar nos vasos sanguíneos, no sangue, na circulação. Já o lobo anterior, sim, tem inclusive essas células aqui, né, para ver que ela é um pouquinho mais desenvolvida do que a parte posterior. Então, ela vai produzir o quê? Vai produzir vários hormônios, hormônios que controlam a tireoide, hormônios que controlam as adrenais, tá? E, por causa disso, ela é chamada de, a hipófise, né, toda, é chamada de glândula mestra, porque estimula várias funções do nosso corpo, tá? Produz muitos hormônios, beleza? Aqui, ó, a hipófise posterior, essa daqui, parte de trás, né? Voltar aqui para a parte de trás da cabeça, tá? Também chamada de neurohipófise, lobo posterior ou neurohipófise. Quais hormônios que o lobo posterior produz? Olha aqui, o antidiurético, que nós já estudamos lá na aula de excreção, lembra? Antidiurético é o ADH, também chamado de vasopressina. Qual que é a função do ADH? Olha o nome, antidiurético. Esse hormônio ele vai diminuir o volume da urina. Como que ele faz isso? Aumentando a reabsorção de água nos túbulos renais. Beleza? Então tá aqui o hormônio antidiurético. E o outro hormônio, qual que é? É a ocitocina, tá? Tudo da neurohipófise. Foram produzidos aonde? Lá no hipotálamo, né? Tá? Neurohipófise só secreta. O que faz a ocitocina? A ocitocina ela também é conhecida como hormônio do amor, né? Liberado aqui no nosso sistema nervoso. Por exemplo, quando você está apaixonado, apaixonada, mas também quando você sente amor, né, pelos seus pais, seus irmãos, seus amigos, suas amigas, certo? Tem a liberação de ocitocina. Qual é o efeito no organismo? Aqui, ó, no organismo, né? Aqui, contrações do útero. Quando que o útero contrai? Cólicas menstruais e na hora do parto. E depois do parto também, porque depois que o bebê nasceu, o útero tá todo alargado ali, né? E aí, por causa da ocitocina, ele vai se contraindo e vai voltar ao formato normal, certo? Ao formato inicial. E também vai promover o quê? A saída do leite, a expulsão, a ejeção. Tá? É só para espirrar o leite das mamas, tá bom? Só para espirrar o leite. E a produção de leite? A produção de leite depende do outro hormônio chamado prolactina. Certinho? Tudo bem? Então tá aqui. A prolactina que vai atuar na produção de leite, entre outras funções que nós já vamos ver. Tá? Produzidos aqui na adenopófise, aqui a parte anterior da hipófise. O gonadotrófico controla o funcionamento dos testículos e ovários, vamos falar muito também nessa aula. O tireotrófico estimula a tireoide, aquele hormônio que nós estávamos falando no slide anterior, né? Adrenocorticotrófico atua nas adrenais, secretando o quê? Adrenalina e corticoides, tá? E o hormônio somatotrófico é o hormônio de crescimento. Todos esses aqui são produzidos na adenohipófise. Beleza? Ficou para a aula de hoje o quê? Prolactina, gonadotrófico e somatotrófico, tá? Esses outros dois hormônios aqui nós vamos ver numa próxima aula, certo? Tem uma aula específica para tireoide e adrenais. Beleza? Continuando. Aqui é só para você ter uma lista, né, dos hormônios. Da neurohipófise é a ocitocina e o ADH. Lembrando que quando a pessoa apresenta uma carência de hormônio antidiurético, apresenta uma doença chamada diabetes insípida. Aquela diabetes cujo problema maior é a desidratação, tá bom? Muita desidratação.
E os hormônios da adenohipófise, que é o lobo anterior da hipófise, são esses aí. GH, que é o hormônio somatotrófico, tá? ACTH, adrenocorticotrófico, TSH, tireotrófico, FSH e LH são os gonadotróficos e o LTH é a prolactina ou luteotrofina. Beleza? Olha esse daí, ó. Hormônio somatotrófico, chamado popularmente de hormônio de crescimento, GH, certo? Ele atua principalmente ali nos ossos, né? Promovendo o crescimento dos ossos, tá? E pode acontecer o que aqui? Uma hiperfunção glandular ou uma hipofunção glandular, tá? Se o indivíduo tiver carência de hormônio de crescimento, carência de GH, apresenta um nanismo. Tomem cuidado, que são vários tipos de nanismos diferentes, tá? Aqui nós só estamos falando do nanismo provocado pela carência de GH. Tem nanismo provocado por problema de formação das cartilagens, certo? Formação de colágeno, tem vários outros tipos de nanismos. Aqui é só falta do hormônio de crescimento. Qual que é o tratamento? O pediatra, durante o desenvolvimento ali da criança, traça uma curva de crescimento, né? Mede ali a circunferência aqui da cabeça, o tórax, comprimento total, né? E vai traçar essa curva. Se estiver abaixo do esperado, não estiver acompanhando aquele formato lá específico, aí é encaminhado para o endócrino, né? Neuroendócrino nesse caso. E aí ele pode receitar, por exemplo, injeções de hormônio de crescimento, injeções de GH, certo? E se tiver excesso de GH, vai ter a doença chamada gigantismo, ó, certo? Gigantismo. Na história da medicina, tem um caso, né, do maior homem do mundo, o maior registro do maior homem do mundo. Este homem chegou a ter 2,70 m de altura, tá? Mas teve uma morte precoce antes dos 30 anos. Por quê? Porque o nosso coração não foi planejado para bombear sangue para tanto corpo, né? Outros problemas que acontecem aí, muitos problemas de articulação, tá? Nossas articulações também não foram preparadas para carregar tanto peso, certo? Então, sofre, né, gente? Tá? Hoje você não encontra mais esses caras aí com 2,70 m, né? Por quê? Porque tem tratamento, a doença tem tratamento, tá? Qual a causa desse excesso de GH? Pode ser, por exemplo, um tumor na hipófise, né? Ou alguma disfunção aí da glândula aí. Qual que é o tratamento? Faz uma cirurgia. Aqui, ó, a cirurgia, ela pode entrar aqui, vai chegar na hipófise pelo nariz, aqui, ó, por aqui, até chegar na hipófise, ou então pelo céu da boca, tá? Até chegar na hipófise. Em casos de tumores muito grandes na hipófise, aí não adianta, né? Tem que cortar, tirar um pedaço ali da calota craniana, certo? Até atingir a glândula. Beleza? O que vai acontecer? Olha lá, fez a cirurgia, para de crescer. Certo? Então, tem tratamento relativamente até que simples, né? Certo? Você, nossa, mas essa cirurgia... não é assim, para a gente é muito complexo, né? Mas para os neurocirurgiões não é um procedimento assim tão complexo. Bom, conhece esse cara aqui? É um lutador de MMA chamado Pezão, tá? Ele teve gigantismo quando era mais novo, fez a cirurgia e aí resolveu o problema do gigantismo, tá? Além do gigantismo, que é o crescimento, né, para cima, ele também tem acromegalia. O que é acromegalia? Ela aparece quando tem crescimento aqui, ó, da mandíbula, quando algumas partes do corpo crescem mais do que outras, tá? Então temos aqui, ó, principalmente a mandíbula, né? Dá para ver aqui, ó, bem grande.
chega a ficar com os dentes afastados também, por causa desse crescimento desses ossos. Orelha e nariz, que são cartilagens que cresceram, né, para o resto da sua vida. Uhum. Beleza? Mãos e pés também crescem. Acromegalia, certo? Então, na verdade, ele tinha gigantismo e acromegalia. Beleza? Pode ter só acromegalia. Por exemplo, se eu agora eu começar a produzir um monte de hormônio de crescimento, você acha que eu vou crescer? Não, né? Só que partes do meu corpo vão crescer com esse excesso de hormônio. Quais são essas partes? A mandíbula, nariz, orelha, mãos e pés. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Hormônios gonadotróficos, né? Nós começamos ali falando do sexo masculino. Olha aqui, nos homens, a hipófise secreta os hormônios chamados FSH e LH, e eles atuam nos testículos. Tá? O hormônio FSH se chama folículo estimulante. Atua nos testículos, estimulando a produção de espermatozoides. Já o LH é o hormônio luteinizante. Atua nos testículos, estimulando a produção de testosterona. Beleza? Tudo bem? Esses hormônios aqui são da hipófise. Tá? A testosterona é um hormônio que é produzido nos testículos. Homens também produzem um pouco de hormônios femininos, né? Mas a maior produção é testosterona. Testosterona é o hormônio que vai determinar as características masculinizantes, né? Barba, pelos, bigode, maior massa muscular, aquela voz mais grossa, a formação do gogó, certo? Também é importante para a libido, que é o desejo sexual, e atua também na maturação dos espermatozoides. Beleza? E quando toma bomba, a pessoa toma o quê? Toma testosterona. Tá? A mulher que toma hormônio masculino vai desenvolver características masculinizantes. Tá? Você olha ali para aquela menina que está lá na academia, né? Quando eu frequentava a academia, via muitos casos assim, né? Muitas espinhas aqui no rosto, a testosterona faz isso. Mas eu também tenho um monte de espinha aí no. Tudo bem, mas falando é o conjunto. É o conjunto. Muitas espinhas no rosto, aquela massa muscular, né? Bem, já com características, um corpo masculino, e a voz, né? A voz, certo? Oi, bom dia. A voz. Tá usando o quê? Hormônio masculino, certo? Quais são os problemas desse hormônio masculino? Nos dois casos, nos dois sexos, em homens e mulheres, câncer de fígado, aumento do músculo, influencia no músculo cardíaco, então vai ter uma hipertrofia do músculo cardíaco também, aumento do colesterol, porque altera o funcionamento do fígado, certo? No caso das mulheres, esterilidade, porque é hormônio masculino, e no caso dos homens, vai provocar uma atrofia dos testículos, esterilidade também. Por que esterilidade? Porque, aumenta a produção de testosterona, inibe a secreção de FSH e LH, feedback negativo. Certo? Beleza? E um tempo um pouco mais prolongado também vai provocar o quê? Impotência sexual. Certo? Tá? Muito perigoso, né? Tive um amigo que começou a usar anabolizante, né? Ele era até meio gordinho, assim, quando estava no seu estado natural, né? Começou a usar anabolizante, de repente ele afinou, ficou cheio de músculos no corpo inteiro. Acho que ele morreu em 7, 8 meses. Tá? Por quê? O coração não resistiu. Mas tem gente que usa. Tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. Tem gente que vai
viver, né, por tempo prolongado, e tem gente que não, tá? Tem de tudo, beleza? E nas mulheres? Ixi, nas mulheres é complexo. Por quê? Porque esses hormônios, eles vão controlar o ciclo menstrual, tá? Primeiro dá uma olhadinha aqui, anatomia do sistema reprodutor feminino. Aqui nós temos o útero, tá? O útero, ele tem um formato que lembra, assim, uma pera de ponta cabeça, né? Bem pequenininha, viu? Não é aquela perona, não. É uma pera pequena. Fica aqui, ó, de ponta cabeça. Bom? Do lado de cá e do lado de cá tem as tubas uterinas. Antigamente eram chamadas de trompas de falópio, né? Hoje são chamadas de tubas uterinas. E também tem os ovários. Beleza? Os ovários, eles trabalham assim, ó. Se neste ciclo é o ovário do lado direito que trabalhou, no outro ciclo é o ovário esquerdo. Eles se alternam, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Se por um acaso os dois trabalharem ao mesmo tempo, quer dizer que nós teremos duas ovulações, uma aqui, por exemplo. Certo? E aí podem nascer gêmeos fraternos. Certo? O hormônio folículo estimulante, ele faz o quê? Ele promove o crescimento e a maturação dos folículos. Como é que funciona isso daí? Crescimento e maturação dos folículos. Vamos entender o seguinte. Nós, mulheres, já nascemos com uma quantidade pré-determinada de ovócitos, certo? O termo correto, ovócitos. Beleza? Durante o seu desenvolvimento embrionário, aconteceu o quê? Aconteceu a formação do ovócito 1, certo? É o ovócito 1 que nós temos ali nos ovários. Beleza? Aí acontece a primeira divisão da meiose. A primeira divisão da meiose vai produzir o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar. Ovócito 2, o primeiro corpúsculo polar. Certo? O que nós temos lá nos ovários? Ovócito 1. Por causa do hormônio FSH, esse aqui, ó, folículo estimulante, tá? Um desses ovócitos começa a completar esta primeira divisão da meiose, formando o ovócito 2, ovócito de segunda ordem, tá? Durante este período aqui, ó. Então, isso acontece na primeira divisão da meiose. Junto com essa primeira divisão, as células que estão aqui ao redor, essas células, né, dos folículos, as células foliculares, elas vão se multiplicar, crescer e formar uma vesícula cheia de líquido. Olha o ovócito aqui, tá vendo? O ovócito, certo? Quando essa vesícula cheia de líquido estiver bem cheia, assim, ó, bem cheia, pela ação do hormônio luteinizante, essas células serão enfraquecidas e o folículo se rompe. Quando ele se rompe, libera o ovócito secundário que está ali dentro do folículo, certo? Então, daqui até aqui aconteceu o quê? A primeira divisão da meiose. Tudo bem? Ótimo. Esse hormônio luteinizante, ele vai fazer o quê? Ele vai promover uma transformação nessas células aqui do folículo. O que sobrou, essas células aqui, ó, tá? Começam a adquirir essa coloração amarela e produzem hormônios, né? Essa coloração amarela dá o nome a essa estrutura de corpo amarelo ou corpo lúteo. Se a mulher não engravidar, esse corpo lúteo vai regredir, vai ser reabsorvido, certo? E aí logo depois a mulher menstrua. Beleza? Então olha lá. O FSH faz o quê? O próprio nome já diz, hormônio folículo estimulante. É ele que promove o crescimento dessa estrutura chamada
folículo, certo? E o LH? O LH ele vai promover a ovulação, que é a liberação do ovócito, tá? E também a formação do corpo lúteo. Beleza? Então vamos lá, por partes. Então, olha ali, ó. O ovócito vai ser liberado aqui, tá? Aqui a tuba uterina vai fazer um leve carinho ali no ovário. Junto com isso, um pequeno movimento de sucção. E vai transportar o ovócito na direção do útero, tá? As células aqui dentro da tuba, elas têm cílios, são células ciliadas, elas ficam fazendo assim, ó. É para empurrar o ovócito na direção do útero. Se acontecer a fecundação acontece aonde? Exatamente nesse caminho aqui, ó, tá? Exatamente aqui na direção do útero, na tuba uterina. Fecundação não acontece nem no ovário, nem no útero, é na tuba uterina, certo? Se acontecer a fecundação. Olha ali, ó, já começou o processo de clivagem, tá vendo, ó? Né? 2 blastômeros, 4 blastômeros, até chegar aqui no útero, já na fase de blastocisto. Quanto tempo demora isso? Daqui até chegar aqui, em média, 5 a 7 dias. Beleza? Continuando, tá? Então, aqui nós temos o esquema do ovário, tá? É a hipófise que secreta o hormônio chamado FSH. Observe que eu tenho vários ovócitos, tá? Com a ação do FSH, vai ter a proliferação dessas células aqui ao redor do ovócito. Junto com a proliferação vai ter um acúmulo de líquido aqui dentro e essa estrutura se chama folículo, tá? Folículo. O que faz o folículo? Exatamente aqui, o folículo está produzindo estrógeno, ó, hormônio feminino, estrógeno, certo? Com a ação do hormônio chamado LH, certo? O que vai acontecer? Essas células do folículo começam a sofrer uma modificação, começam a ficar mais frágeis, né, mais fracas, e se rompem, promovendo a ovulação. Liberou o óvulo, o LH continua atuando aqui nessas células e vai formar essa estrutura amarela chamada corpo amarelo ou corpo lúteo. Tudo bem? O que faz o corpo lúteo? Produz estrógeno e progesterona, tá? Estrógeno e progesterona. Se a mulher não engravidou, então o corpo lúteo regride. Com a queda da concentração dos hormônios, estrógeno e progesterona, a mulher menstrua, certo? Beleza? Tá? Se ela engravidar, aí não, né? Aí ela precisa de muita progesterona, tá? Uma gravidez requer bastante progesterona. Então, o corpo lúteo será mantido no ovário. Por quem? Pelo hormônio LTH, que é a luteotrofina, também chamada de prolactina, tá? Ela mantém o corpo lúteo no ovário, que é para garantir que ele vai produzir bastante progesterona, tá? Para manter esta gravidez. Beleza? Então tá aí. Quais são os hormônios ovarianos? Estrógeno e progesterona. Estrógeno, às vezes aparece com o nome estrogênio ou ainda estradiol, tá? Ele é produzido onde? Ele é produzido lá nos ovários pelo folículo ovariano e depois ele é produzido pelo corpo lúteo, tá? É o hormônio feminino. Determina as características sexuais femininas, o desenvolvimento das mamas, né? Os traços mais finos no rosto, uma voz mais fina, certo? Eu sei que a minha voz é um pouco grossa, mas é porque eu falo muito, certo? Mas geralmente as mulheres, é que é difícil ter professora com a voz mais fina, né? Repare, tá? Falam muito. E por isso a voz engrossa, porque as pregas vocais aqui, né?
estão muito trabalhadas. E ainda promove o crescimento do endométrio. Endométrio é o tecido que está na parte interna do útero, que vai ser eliminado na menstruação. E também é importante para libido, desejo sexual. Certo? A progesterona é produzida apenas pelo corpo lúteo aqui. Tá? O que ela faz? Ela prepara o endométrio para a fixação do embrião. Ela mantém o endométrio dentro do útero para formar uma boa placenta, né? Uma bela de uma placenta. Bom? Certinho? Então, esses aqui são os hormônios ovarianos, né? Estrógeno e progesterona. Tudo bem? Então, continuando. Olha lá. O que nós temos aqui, ó? Isso aqui é a histologia. Eu amo histologia. Nossa, como eu gosto. Nós temos aqui, ó, folículo em crescimento. São 2. Nossa, serão gêmeos? Sim. Mas isso aqui é de gato, né? Gato sempre nasce em vários filhotes, né? Gato, cachorro, certo? Aqui, ó. E um monte de células que estão ali só esperando para se desenvolver, certo? Existe uma diferença, né, do organismo feminino e do masculino, que qual que é? Um homem vai produzir espermatozoides indeterminadamente aí pro resto da vida, certo? Então, se ele resolver ter filhos aos 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70... Com a idade, pode ser que a quantidade de espermatozoides, a qualidade seja menor, né? Mas nada que a medicina reprodutiva não consiga resolver, tá bom? Já as mulheres, elas têm essas células formadas aqui, ó, na fase de ovócito 1, tá vendo? Desde o desenvolvimento embrionário. E elas estão o quê? Com a meiose interrompida. Elas só completarão a meiose, formando o ovócito 2, quando ela for ovular. E o ovócito 2, que vai ser fecundado. Ah, não, é o óvulo. Não é. É o ovócito 2. Somente se ele for fecundado é que ele vai terminar a segunda divisão da meiose. Aí forma o segundo corpúsculo polar e aqui já é o óvulo, que nesse caso já foi fecundado e já é o zigoto. Certo? Aqui, ó. Então, o que nós temos lá nos ovários, aguardando, né? É a nossa reserva ovariana, é o ovócito 1. Essa que está em vermelhinho aí, certo? Aí dentro aí do folículo vai ter a formação do ovócito 2, esta roxinha, tá? É ele que vai ser fecundado, certo? E somente se ele for fecundado que ele forma o óvulo. Tudo bem? Por isso que existe um prazo, né? Para a fertilidade feminina. Qual que é o prazo, você sabe? A fertilidade feminina é ótima aí, né? Dos 20 até os 30. Excelente. Tá? É boa até os 36 anos. A partir dos 36 anos, ela cai muito, diminui muito. Por quê? Porque nós temos um número de células já ali pré-determinado. Certo? Cai muito. Qual a idade máxima aí para uma mulher engravidar? 40, 42, 43. Ah, mas eu tenho uma vizinha que engravidou natural. Eu sei. 45, 47, mas são casos raríssimos, certo? Muito pouco provável que isso vá acontecer. Tudo bem? Certinho? Tá? Daí, hoje nós temos algumas mulheres mais modernas, né? Que, como acho que foi a Ivete Sangalo, né? Que congelou alguns ovócitos, né? E resolveu engravidar depois, tá bom? Por causa disso, porque a nossa reserva ovariana é limitada. Beleza? Continuando, o que nós temos aqui? Ó, o ovócito, e aqui a parte interna do folículo ovariano, tá vendo? Tá? Que está preenchida por líquido. E aqui é o momento antes da ovulação, quando o folículo já está em processo de degeneração. Beleza? Tá bonito isso aí?
Adoro histologia. Aqui é um corte, né, mostrando a cavidade uterina, certo? E aqui nós temos, ó, o miométrio é a musculatura da parede do útero, músculo, tá? E aqui, revestindo o útero internamente, o endométrio, certo? É esse material aqui que vai sofrer descamação, perda de camadas no processo de menstruação. Então, o endométrio, ele cresce e depois elimina, tá? Cresce e depois elimina, beleza? Aqui nós temos a representação do útero, aqui a vagina, e a passagem da vagina para o útero, aqui se chama colo do útero, tá? Ah, tem uma moça que está com câncer de colo do útero, é aqui, tá? É na passagem aqui, ó, da vagina para o útero. É aqui também que vai aparecer a tal da dilatação. Você acha que a dilatação é na entrada da vagina? Dilatação é aqui, ó, certo? No colo do útero, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho o folículo imaturo, tá? Por causa do hormônio FSH, o folículo cresce. FSH, folículo estimulante. Por causa do LH, ovulação e formação do corpo lúteo. Beleza? Vamos entender o que acontece dentro do útero, então. Lá dentro do útero, dá uma olhadinha. O folículo está produzindo o quê? Estrógeno. O estrógeno é que promove o crescimento do endométrio. Beleza? Aí vai ter a ovulação e a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo secreta estrógeno e progesterona. Então, eu continuo tendo o crescimento do endométrio. Olha a quantidade de vasos sanguíneos aqui para formar a placenta, né? E também o endométrio recebe algumas glândulas, tá? Quem é responsável pela formação dessas glândulas, né? Com a secreção ali, para ajudar na aderência do embrião dentro do útero, é o hormônio chamado progesterona. Esta primeira fase é a fase proliferativa, é a fase de crescimento do endométrio, que é os primeiros 14 dias do ciclo, né? E depois, na segunda parte, a fase secretora. Ah, muito importante. Como é que eu começo a contar o ciclo menstrual? Conto aqui, ó. Primeiro dia é o primeiro dia da menstruação, certo? Quanto tempo dura uma menstruação? A gente sempre espera que dure pouco, né? Porque, meu Deus do céu, uma coisa, né? Mas, sei lá, põe 5 dias, pronto. 7 dias? 5, melhor. 5. Certo? É um erro achar que é durante a menstruação que a mulher pode engravidar, hein? Quando ela pode engravidar? Próximo da ovulação, lá no 14º dia. Beleza? E aí, se ela não engravidou, começa tudo de novo. Menstruação, tudo de novo. Belezinho? Olha só o que costuma cair muito nas provas. Gráficos mostrando as oscilações hormonais, tá? Dá uma olhadinha. Esses hormônios FSH e LH são secretados pela hipófise. Estrógeno e progesterona não. Não sei porque que estão aqui nesta parte da hipófise, tá? Estrógeno e progesterona são hormônios secretados pelos ovários, certo? Tanto FSH como LH, eles atingem o pico próximo do 14º dia, que é quando vai acontecer a ovulação. Tudo bem? O estrógeno, ele é produzido primeiro pelo folículo, aí o folículo se rompe, depois ele é produzido pelo corpo lúteo. Por isso que ele tem essas duas curvinhas aí, ó. Certo? Produzido pelo folículo e depois ele é produzido pelo corpo lúteo. E a progesterona é o único hormônio que vai ser produzido só na segunda parte do ciclo, na fase secretora, tá? Depois da ovulação. Beleza? Tudo bem? Isso cai muito nas provas. Um outro exemplo de gráfico, olha aqui, ó, em cor de rosa, FSH. Atinge o máximo próximo da ovulação. Olha o LH, atinge o máximo próximo da ovulação, tá?
Se eles perguntarem qual que é o hormônio responsável pela ovulação, e der as duas opções, FSH e LH, é o LH, tá? Diretamente relacionado com o rompimento do folículo, LH, tá bom? Aí tem esse hormônio aqui, em azul clarinho, que é o estrógeno, 2 picos, tá? De novo, primeiro ele é produzido pelo folículo, aí ele se rompe, diminui um pouco, depois ele é produzido pelo corpo lúteo. E o único hormônio produzido na fase secretora, também chamada de fase lútea, tá? É a progesterona. Aumenta bastante. Não engravidou? Olha aí, sintomas da tensão pré-menstrual. Queda da progesterona. Quais são os sintomas? Dores de cabeça, né? Dores nas mamas, um inchaço no corpo, um cansaço, uma coisa, né? Tem gente que chora, tem gente que fica muito nervosa, não é assim? Certo? Tem gente que chora e fica nervosa, né? E tem gente que não sente nada. Tem gente que fala, aconteceu, nem sabia. Tem gente que é assim, não sente nada. Ai, ai. Quem me dera, né? Tá? E esse desenho, não, essa foto aqui, é o momento que está acontecendo a ovulação, tá? É o momento da ovulação. Beleza? Aqui é só para mostrar como acontece o processo de nidação. Nidação é exatamente a fixação do blastocisto na parede do útero, fixação do blastocisto no endométrio, formando a placenta, certo? Formando a placenta. E a placenta faz o quê? A placenta ela vai produzir o hormônio beta-HCG, tá? Gonadotrofina coriônica, qual que é? É o beta-HCG, certo? Olha lá. Beta-HCG. É o hormônio que vai aparecer no sangue ou na urina da mulher grávida, tá? Se der positivo, significa o quê? Tem placenta. E se tem placenta, parabéns, certo? Além de produzir beta-HCG, a placenta também vai produzir o quê? Hormônios femininos, progesterona, tá? É a progesterona que é importante, né, para a gravidez. E também um hormônio chamado estrógeno. Estrógeno. Quando a mulher engravida, o que vai acontecer? O beta-HCG, ele atinge o pico mais ou menos ali no 3º mês. Olha o beta-HCG. Atingiu o pico, aí ele cai, certo? 3º mês. 3º mês. E aí depois, quem vai manter a gravidez é essa progesterona produzida pela própria placenta, certo? Produzida pela placenta mesmo. O que vai acontecer com a concentração de progesterona ao longo da gravidez? Progesterona, estrógeno, ó, aumenta. Aí o bebê nasce, daqui a pouco também sai a placenta e diminui bruscamente. De uma vez só, né? E para o parto tem, atenção, hein? A produção de ocitocina, né? E aí depois a amamentação ela tem produção de prolactina. Prolactina e ocitocina, certo? O que pode acontecer com essa queda brusca da progesterona, assim, uma queda repentina? Pode ser responsável aí por uma depressão pós-parto, certo? Beleza? Tá? Nem sempre é só um evento hormonal, né? Às vezes também já a pessoa está muito ansiosa, né? Aquela mãe muito ansiosa, muito nervosa, tá? Então pode ser que ela consiga controlar sem o uso de medicação, tá?
Agora, se não for possível, tem que tomar medicação para conseguir vencer essa depressão pós-parto. Beleza? Beijo, gente.